Começando o estudo de hoje à noite, com o tema de quem é este? Uma pergunta. O nosso texto base de hoje é Marcos capítulo 4, versículo de 21 a 41. Um texto muito conhecido da maioria de nós. Um texto que nós vamos olhar um pouco mais aprofundado em algumas coisas. Com algumas observações bem importantes para os nossos dias, para a nossa comunidade e para nós individualmente. Vamos ler a partir do versículo 21, que diz assim: Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca no lugar apropriado? Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele: com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais acrescentarão para vocês. A quem tiver mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele disse: com que comparemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe anunciava a palavra, tanto quanto podia receber. Não lhes dizia nada sem usar parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, começando então pelo versículo 21, que diz: ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocado debaixo de uma vasilha ou de uma cama. Então ele está falando da questão da verdade, da luz. Ele está ilustrando diante de uma parábola. Poderia ser uma lâmpada, uma vela, o que seja que iluminasse. Algumas versões trazem outras palavras, mas está falando de algo que não faz sentido. Né? Ele está ilustrando que não faz sentido. Ele está dizendo que existe uma responsabilidade daqueles que entenderam a palavra de Deus, de não guardar para si, de não esconder num lugar onde não faz sentido. Onde não faz sentido, por exemplo, antigamente a gente costumava dizer, agora talvez eu estou curioso de saber o que essa geração falaria. Eu sei que a maioria de vocês que tem a idade mais ou menos assim, nascido nos anos 80 para menos,
estava acostumado a ouvir do crente James Bond, ou crente 007. É aquele que ninguém sabia que o cara era crente. E aí, de repente, num rolê assim, o cara falava que era crente. Eu falei, mano, todo o tempo você foi crente? Falou, mas não sabia. Então está falando disso, está falando de alguém que tem a verdade e que está colocando num lugar que não faz sentido nenhum. Está falando dessa responsabilidade de brilhar, de trazer verdade, de trazer luz a lugares que é feito para ser iluminado. Então, nós começamos esses 3 primeiros versículos, do 21 a 23, como se a gente fosse dividir essa sessão, como nós fazemos no estudo indutivo, de olhamos para o tema dentro do capítulo. Então, do versículo 21 a 23, mostra que nós somos responsáveis por expor e revelar e publicar essa verdade, que é a palavra de Deus, que fica claro durante o andar da carruagem aqui, que está falando da palavra de Deus. E aí ele segue adiante. Acaso não a coloca no lugar apropriado? Precisa ter um lugar apropriado. Aonde precisa de luz? Aonde há escuridão. A luz, ela é feita para isso, para romper com a escuridão. Aonde a luz mostra a necessidade. Antes, você pega uma casa que queima uma lâmpada importante, por exemplo, na cozinha, e fica muito difícil andar na cozinha. Isso mostra que precisa de luz, então você vai lá e troca a lâmpada. É bem interessante isso, porque eu estava na África uma vez, na Tanzânia, e eu estava ensinando exatamente essa passagem. E foi bem interessante porque, assim, na vila que eu estava, não tinha cama. Então, já começar por aí, não fazia sentido falar esse negócio de colocar debaixo da cama. E outra coisa, a galera não acendia vela, a galera dormia no escuro mesmo, no relento, cara. E aí, no meio dessa passagem, eu estou pensando assim, e agora? Que ilustração que eu vou trazer? Cama não faz sentido, a galera dorme no chão. Cara, vela não faz sentido porque a galera não acende vela. Porque lá tem esse negócio de bruxaria, essas coisas, então vela não... Os caras têm medo. E aí eu lembrei que eles têm uma ilha incrível, uma das praias mais lindas do mundo, em Zanzibar, na Tanzânia. Os europeus, eles vão para lá todos os anos. E aí eu falei para eles, faz sentido se você fosse dono ou talvez alguém te colocasse encarregado de cuidar de Zanzibar. E você falar para os outros e você não fala nada para os outros. Você está andando com o pessoal e no final da tarde você está lá andando para um dos lugares mais paradisíacos do mundo. E aí fez sentido para eles. Eles falaram, agora eu entendi. Virou a piada do grupo. Entre a praia e a cama, fica com a praia. Mas para a gente, quando a gente ouve essas parábolas, eu falei isso no domingo passado, ela não traduz o suficiente para a nossa realidade, então nós precisamos de outras versões. Porque até onde eu sei, não tem nenhum agricultor aqui na nossa igreja. Então, assim, a gente precisa olhar de uma forma que faça sentido para a gente. E quando a gente não faz a lição de casa, que normalmente um pastor, ele aprende num seminário, numa escola bíblica, acontece o que acontece com esse texto aqui, ó. Porque não há nada oculto que não há de ser revelado. Não há nada escondido que não vai ser trazido à luz. Se a gente fosse parar para conversar assim, como esse texto é usado, normalmente é o pecado do irmão ou da irmã, não há nada oculto que não há de ser revelado. Pode deixar que... E não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Então, por que é importante a gente olhar para isso, que é uma ilustração, que talvez está muito distante da nossa realidade,
na questão da ilustração. Então nós precisamos de outras versões para que possa nos ajudar a entender melhor. E quando nós não entendemos e não fazemos a lição de casa como pastor e mestre das Escrituras, nós entramos em lugar que não deveríamos. Então, essa interpretação é extremamente errônea de estar falando do pecado do irmão ou da irmã, que não adianta você fez escondido, pode ter certeza que vai ser revelado na igreja, não vão ficar sabendo. Entendeu? É verdade que nada passa batido diante de Deus. É verdade que nenhuma injustiça passa batida diante de Deus. Nenhum erro ou pecado passa batido diante de Deus. Mas isso é no contexto geral das Escrituras. Então, não precisa usar esse versículo. Faça um favor, não use esse versículo. Então, o que está falando é que nós, mais uma vez, é que nós temos essa responsabilidade de revelar a verdade, de não esconder a luz, de trazer a palavra. Então, se você tem essa verdade de Deus, você tem também essa responsabilidade de espalhar essa verdade, seja como for. E assim nós estamos olhando como comunidade de como nós podemos fazer isso. Antigamente nós só tínhamos praticamente, parecia que um modelo, que era o modelo que a gente quase fazia as pessoas engolir, ou muitas vezes fizemos, pessoas engolir, serem obrigadas a nos ouvir. E a gente foi amadurecendo, então, e hoje a gente sabe que quando a pessoa não quer ouvir, a gente pode parar. Entendeu? Mas o meu desejo é que nossa vida seja tão atrativa no coração do Evangelho, é que as pessoas sejam... Cara, o que tem diferente naquela pessoa, cara? Caramba, aquele cara podia ter mentido em tal coisa e não mentiu. Ou o cara podia ter feito tal coisa e não fez. Cara, eu vi ali, cara, eu vi o jeito que aquele cara trata as crianças. Eu vi o jeito que aquela mãe, cara, lida com o seu esposo. Ah, eu vi como aquele solteiro, ele é diferente, cara. Aquela menina lá, ela é diferente, cara. E que isso seja tão atrativo no coração do Evangelho, que isso desperte a vida das pessoas. Mas nós carregamos essa responsabilidade. Alguém falou que é como alguém que tem a cura para uma doença com risco de vida e tem a responsabilidade moral de espalhar essa cura. Deus não acendeu a sua lâmpada para que ficasse escondido. Esse é o ponto. E eu sei que pode parecer muito quando nós falamos de uma cura, mas é exatamente isso. O nosso mundo, o mundo que nós vivemos, está doente, precisando de uma cura que só Jesus pode trazer. Só Ele é capaz. Só Ele é capaz de curar esse mundo. Só Ele é capaz de curar essa decadência, essa coisa da queda na vida do ser humano. Nenhum remédio é capaz. Nenhum tratamento específico é capaz. E nós podemos lembrar em Mateus capítulo 5, versículo 14, que fala que vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída no monte. É visível. Tem que ser visível. E quem já esteve diante das montanhas sabe do que eu estou falando. Não tem como esconder. E nós precisamos desesperadamente, como comunidade, sermos esse povo que é luz. Num mundo tão tenebroso, tão perdido e tão escuro. Seguindo adiante, quando nós ouvimos a palavra, nós nos tornamos responsáveis. E nós então precisamos tomar cuidado da forma que nós ouvimos a palavra. Nós não podemos simplesmente ouvir como qualquer coisa. Versículo 24 e 25, olha que interessante, Jesus falando, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. É Jesus falando. Jesus está falando, não ouçam de qualquer forma. Não tomem como uma palavra de alguém que escreveu um livro. Não tome como alguém que se diz profeta. Ouçam atentamente, considerem
continuou ele, com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais acrescentarão para vocês. A quem tiver, mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. É muito importante nós estarmos atentos às palavras de Jesus. Porque ela não falha. Ela tem o poder, ela é inspirada o suficiente para termos mais do que 100% de certeza. A minha palavra, se não estiver embasada nas Escrituras, e se porventura um dia você vê que eu estou indo para um lado, você pode vir me confrontar com as Escrituras. Porque essa é a nossa regra de fé da Calvary Curitiba. E como eu falei, como parte da confissão de fé dos novos membros, para ser membro da Calvary Curitiba, precisa acreditar que a Bíblia é a única regra de fé para o cristão. Ela não contém as Sagradas Escrituras, ela é a Sagradas Escrituras. Ela foi soprada por Deus através de homens e mulheres inspirados por Deus. Então Jesus está falando, prestem atenção. Quem tem ouvidos, ouça. Todo mundo tinha ouvido ali. Está falando de orelha, ouvido de orelha. Até que prova o contrário, tirando o cara que Pedro arrancou a orelha lá, mas voltou rapidinho, todo mundo tinha ouvido. Ele está falando assim, prestem atenção, ouçam com cuidado, porque é algo precioso. Então, é uma boa coisa que vocês estão aqui na Calvary Curitiba. Nós não somos os melhores, nós não somos a única igreja que ensina a palavra. Eu não sou o melhor pastor de Curitiba, mas nós somos uma... Obrigado, meu amor. Linda. Mas nós somos sim uma igreja compromissada com as Sagradas Escrituras. Nós somos sim um povo que deseja viver de acordo com as Escrituras. Então, há muitas razões o qual é aconselhado que as pessoas procurem uma igreja que tem um foco na palavra de Deus, que deseja ser uma igreja saudável. Então Jesus diz para prestar atenção no que ouve. Então, uma igreja que ensine o conselho de Deus, uma igreja que expõe a palavra da forma pura, mais pura possível. E eu preciso compartilhar uma coisa com vocês. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu não canso de dizer e não é para me gloriar, não. Mas graças a Deus na Calvary, no geral, os pastores gastam muitas horas se dedicando à palavra. Não é como o pastor que meu filho imaginava, não. Que é só abrir lá e falar. Não, a gente gasta muitas horas. A gente gasta muito dinheiro com livros. Se você procurar aí quanto custa um comentário, por exemplo, cara, normalmente a gente usa 4, 5, entendeu? Fora outros livros que ajudam a trazer entendimento. E uma das coisas muito frustrantes como pastor é você se dedicar e você orar e você ir diante de Deus e você abrir mão do domingo com a sua família, muitas vezes, para poder estar no escritório, cara, orando, pedindo para Deus fazer uma obra. E aí, cara, a galera da igreja não cuida atentamente com o que ouve. E aí, durante a semana, ouve Daniel Mastral, ouve não sei o que lá, Brunet, ouve David Leonardo. Eu poderia dar muitos nomes aqui. É a coisa mais frustrante pra gente. Porque, tipo assim, cara, que droga. Você vai ficar perturbado. Você vai ter uma vida rasa. Falando a verdade com vocês, cara. Vocês vão encher o saco dos outros de forma desnecessária. Vocês vão trazer exemplos, cara, que a galera conta, mas assim, porque eles querem ser seu amigo, eles talvez não vão falar. Entendeu? Não condiz com o que a gente está pregando semanalmente. Não condiz com as escrituras, não condiz com um monte de coisa. Então,
Fica aqui o encorajamento de Jesus. Considerem o que vocês estão ouvindo. Não só no domingo, mas durante a semana. Considerem atentamente, cuidem. Esteja rodeado de coisa boa e saudável, que te desafia na sua vida cristã, que te leva ao seu joelho, que mexe com a sua piedade, que mexe com o seu desejo de fazer alguma coisa para Jesus. De outra forma, fica muito complicado. Tem alguns caras que vão entrar na sua mente e vai ser muito ruim para a sua vida. Você vai entrar em maluquice de conspirações. Você vai entrar numa frieza espiritual, porque eles vão falar que não, está tudo beleza, quando não está. E a lista segue, gente. O evangelho verdadeiro, a história e a narrativa de Jesus, não é uma mensagem que enche igrejas. E eu postei isso um tempo atrás. A verdade de Jesus Cristo, ela não enche igreja nesses dias. E talvez esse seja um dos motivos que a gente ainda é bem pequeno. Porque eu ainda sou muito comprometido de chamar pecado, pecado. Não é erro de percurso, não. É pecado mesmo. E constantemente, ou de tempo em tempo, eu preciso lembrar a nossa comunidade que nós somos pecadores. Precisamos de um Salvador desesperadamente. É por isso que nós estamos aqui. Não há dinheiro que dê jeito nisso, gente. Não tem. Não tem plano de saúde que dê jeito nisso, cara. Não tem carreira que dê jeito nisso. Essa é a nossa realidade. Então vamos cuidar com o que a gente ouve. Alguns de vocês vieram já de um contexto onde as escrituras não eram ensinadas. Isso requer ainda mais um cuidado de você. Porque pode passar 10 anos e você está na mesma questão espiritual da sua vida. Pode passar muitos anos e você ainda está precisando de leitinho. Quando você era para estar comendo bifão. Desculpa aí os veganos. A Bíblia fala para não comer porco. Boi, outro esquema. Aquele que come fica de boa, aquele que não come também, né? Pronto, acabou o assunto. Vocês estão entendendo, pessoal? Precisamos cuidar. Já diziam os antigos, nosso ouvido não é pinico. Não precisa interpretar, né, gente? Mas vamos lá. Com a medida que medirem, vocês serão medidos. As pessoas também mal interpretam esse texto. Usam do mesmo jeito, do jeito que você julga, você vai ser julgado. Os caras metem isso aí no meio desse versículo aqui. Mais uma vez, por isso é importante prestar atenção no que ouve. Deus vai responder a nós como nós respondemos a Ele acerca da sua palavra. Se nós temos fome, nós temos sede, Deus vai derramar. Deus vai fazer a gente crescer. Deus vai fazer a gente florescer. Se a gente estiver apático, se a gente estiver com coisas, cara, que não está gerando isso, esse desejo em nós, não tem como Ele acrescentar. Então fala que Ele vai acrescentar. Os que ouvem mais será dado, vai ser acrescentado. Então quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós recebemos, e mais nos será dado e acrescentado das riquezas espirituais de Deus. E nós precisamos disso desesperadamente. Nós desejamos ser um povo espiritual. Não um povo espiritual chato. Tem um povo que pode ser espiritual sem ser chato. Tem um povo que pode ser espiritual, que demonstra muita piedade, muito mais do que puritanismo, conservadorismo e qualquer coisa relacionado a isso. De mostrar uma coisa de santidade. Nós precisamos de santidade, nós precisamos de piedade. Mas tem muitas outras facetas de quem é espiritual. Quando você ouve eu citando alguém, deixa eu falar também sobre isso. Quando você ouve eu citando alguém aqui, pessoal, não é que eu quero me gabar, não.
é porque eu quero que vocês sejam inspirados a procurarem essas pessoas. Isso vai ajudar na sua vida espiritual demais. Então, falando sobre, por exemplo, uma mulher extremamente espiritual, o nome dela é Edith Schaefer. Procure sobre a vida dela e você vai ver. Até você, homem, também. Eu vou comprar um para mim, vou ler eu e minha esposa. Cara, ela não era espiritualoide, mas era uma mulher santa, piedosa. Eu tive na Holanda, na casa que Corrie ten Boom socorreu os judeus. Uma mulher que viveu até um tempo atrás, uma mulher extremamente piedosa. Nós precisamos de um povo que ouve, que recebe. Foi engraçado, alguém comentou aqui, tipo assim, eu tô com medo agora de receber a palavra com alegria. E no final tá naquele solo, no terceiro solo. E eu falei assim, não, a gente pode receber com alegria. E que a gente seja o quarto solo, a boa terra. Então assim, não tem problema receber com alegria. A gente só não pode ser só alegria, só não pode receber no entusiasmo. E alguns de nós temos essa questão do entusiasmo, mas nós não conseguimos seguir adiante. Então, se você quer que Deus acrescente, se você quer que Deus dê mais, tem um caminho. Ouça, considere bem, ouça a palavra de Deus, ouça coisas saudáveis e vai te estimular nisso. De outra forma, se você não passar isso adiante, isso vai ser tirado. Porque não é um reservatório que você, tipo assim, vou enchendo aqui, se eu não usar, tá beleza. Não, coloca um copo de café aqui no púlpito, a gente já fez isso já. Coloca um copo de café aqui no púlpito e não toma, vem no outro domingo. Vê como é que fica. Fica feio. Então, até de quem tem ele será tirado, porque não usa, não passa adiante. Vamos lá. Mais será dado, mais será acrescentado. O quê? Mais vontade de ouvir, mais vontade de receber, uma compreensão melhor, um entendimento melhor, mais bênçãos sobre nossas vidas, daqueles que ouvem, daqueles que passam adiante. E nós podemos lembrar de tantas coisas das Escrituras, que é melhor dar do que receber. A mensagem traz esse texto aqui de forma bem... Eu sei que tem uma galera que não gosta da versão da mensagem. Muito legal a sua opinião. Não muda nada para mim. Mas fala assim, que generosidade gera generosidade. É isso que fala esse texto na mensagem. E para mim expressa isso, é verdade. Quanto mais você passa adiante, mais você precisa ser cheio. Mais seu coração necessita de um preenchimento. E eu amo essa versão da mensagem que fala, generosidade gera generosidade. Nós somos lembrados que é melhor dar do que receber. Mas nós recebemos também quando nós fazemos isso. Então Jesus nos lembra que o crescimento espiritual, ele segue o impulso. Precisa mais do que isso. Quando temos os hábitos piedosos de receber a palavra e vivê-la, nós vemos o quanto isso mexe com a gente individualmente e com as pessoas que estão ao nosso redor. E quando nós perdemos isso, realmente é nos tirado, parece que é nos tirado. E muitos de nós temos grande dificuldade de voltarmos. A gente vê na igreja cristã, no geral, essa dificuldade. Jesus repreende uma igreja, lá nos primeiros capítulos de Apocalipse, que havia perdido o seu primeiro amor. E a gente precisa constantemente, a gente vê que tem pessoas na nossa comunidade extremamente frustradas porque não conseguem voltar àquele lugar. E aí então a gente vai precisar experimentar a conversão da conversão. O nascer de novo e de novo, praticamente. Porque nós precisamos dessa... Alguns de nós estamos mortos-vivos. É exatamente isso. Nós precisamos de vida.
É isso que nós precisamos. Agora nós vamos ver mais duas parábolas do reino. Do versículo 26 a 29, fala da parábola da semente que cresce. Mais uma vez um exemplo que, para alguns de nós, a gente precisa de um entendimento melhor. Fala assim: ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então, mais uma vez aqui, mais uma ilustração acerca do reino. Jesus prossegue então dizendo que o reino de Deus é semelhante a esse homem que lança semente sobre a terra. Uma coisa interessante aqui, uma observação, né? Quando acontece esse efeito, ou não sei se é efeito, o processo, né, que fala que passa dia e noite, e aí ela cresce e floresce. É como se o homem fizesse o que ele podia fazer, que é plantar a semente. O homem não tem poder. Depois que ele planta a semente, ele não tem mais poder. Não depende de como ele plantou. Tipo, não tem um segredo. Hoje a galera joga adubo, mas assim, falando de forma bem genérica, o cara faz o trabalho dele de preparar o solo, ele joga a semente. E se tudo der certo, né? É o que cabe a ele. Mas nesse caso é diferente. Porque o homem faz isso e Deus faz o que somente ele pode fazer. Só ele é capaz de frutificar e fazer florescer uma semente dessa forma. Só ele pode fazer essa semente crescer. E se nós formos levar, então, na interpretação desse texto, dessa parábola e dessa ilustração, isso mostra que a palavra de Deus ela opera no invisível dentro de nós. E de que Deus está trabalhando em nós, mesmo quando nós estamos dormindo ou acordados, seja como for. Isso é uma coisa incrível. E nós somos lembrados que a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela cumpre o seu propósito. Às vezes tem que acontecer um monte de coisa. Às vezes, cara, eu já plantei, gente. Por incrível que pareça, você não imagina, mas eu já plantei. O meu vizinho tinha uma máquina para mexer no solo bem legal, a gente fez na raça mesmo. E aí eu descobri porque que era caro o alimento orgânico. Que é um trampo, mano. É muito trabalho, gente. Eu gastei um verão para plantar umas abobrinhas, essas abobronas, e umas couve-flor que os bichos comeu. Um verão na Noruega é muito precioso. Se você não valoriza o verão, um verão na Europa é muito precioso. É mais precioso do que qualquer abobrinha e abóbora do mundo. E todo dia, no final de tarde, tinha que ir lá regar. Já meu vizinho era mais esperto, jogava a rede por cima, dava umas espreadas nos negócios lá, tal. Final da história, sobrou com umas coisinhas. Que bom que a palavra de Deus é diferente dessa semente. Que bom que a palavra de Deus e o Senhor, o agricultor, o nosso agricultor, aquele que mexe com a gente, ele é diferente de mim. Porque ele sabe fazer a coisa. Mesmo quando a gente não vê. E a gente pode ter certeza que a palavra de Deus funciona. Que a palavra de Deus ela está trabalhando constantemente nos nossos corações. Mesmo quando a gente não vê. Pode ser um mistério para nós. Mas nós podemos ter convicção que mesmo sem saber explicar esse processo, é assim no reino de Deus. Nós trabalhamos em parceria com Deus. Nós fazemos o que nos é pedido, que o Senhor nos dá para fazer,
e o trabalho de verdade mesmo, sim, aquela coisa única e singular, é Ele que faz. Então nós simplesmente podemos olhar para a coisa que Deus faz, a obra que Deus faz e dar glória para Ele. Olha que interessante. Porque Jesus disse que a parábola dos solos era uma chave para entender as outras parábolas. Lembra que a gente falou no domingo passado? Se você entender aquela primeira parábola, versículo 13, podemos então dizer que ele fala aqui, que representa a palavra de Deus como na parábola dos solos. É a mesma palavra. Então, com essa parábola, Jesus mostra como a palavra de Deus opera de forma invisível, de forma misteriosa. A gente não consegue entender. A gente vê e podemos então trazer para essa realidade que nós precisamos tomar cuidado ainda pensando no considerar e ouvir com atenção. É que a Bíblia não é apenas um manual de instruções, uma lista de regras a seguir. Ela é viva e trabalha em nós. Ela é eficaz. Ela é capaz de penetrar nos lugares mais profundos do nosso ser. E uma das coisas que nós precisamos cuidar muito, e isso nós herdamos do movimento pentecostal, é de que achar que há poder em pessoas. Que eu vou lá que eu vou ouvir o pregador poderoso. Não existe pregador poderoso. Existe palavra poderosa. É a palavra que faz a obra. É a palavra que vai lá e convence, o Espírito Santo convence o cara e a moça do pecado. O que nós, pregadores e pastores, nós temos a nossa voz e o nosso coração derramado diante das Sagradas Escrituras e diante do Senhor. Então, cuidem com isso. Tem pessoas extremamente eloquentes, existem pessoas extremamente muito vivas em algumas coisas que experimentaram, mas isso não faz dela pessoas poderosas. O cristianismo não é feito de pessoas poderosas. Só existe um bom. Só existe só um. E Jesus falou isso. E se Jesus falou, vamos ficar com Jesus, que é melhor. Essa glória da obra de Jesus, isso é algo incrível. E nós podemos então nos alegrar de saber que Deus está constantemente trabalhando através das Escrituras em nós. Que Deus está constantemente fazendo com que a gente seja atraído a Ele. Nós precisamos olhar as coisas e sermos capturados pela beleza de Jesus. Estava conversando com uma das mulheres aqui da igreja, eu estava falando assim, que a gente estava falando do que a gente estava pensando acerca do futuro da igreja. E tem várias coisas que a gente quer ver na igreja, tem várias coisas que a gente quer dar nome. Mas eu falei assim, uma das coisas que eu desejo é que a gente cresça na nossa compreensão e do nosso entendimento que Jesus Cristo é muito melhor, muito maior e muito mais poderoso do que a gente já experimentou na vida. E isso mexe comigo, porque isso mexe no conceito do que é belo. Isso mexe no conceito de nós olharmos para as coisas na perspectiva de que Deus é melhor. Isso vai fazer diferença quando nós olharmos para as artes. Nós temos artistas na nossa igreja. E nós precisamos olhar para isso como algo divino, cara. Foi deturpado, foi, mas é algo divino. E a gente vai conseguir olhar para Jesus e falar assim, cara, isso é algo incrível. Não sei quantos de vocês perceberam, mas domingo passado nós tínhamos uva de verdade e pão de verdade aqui na frente. Quem pensa no conceito do belo, prestou atenção. E para mim foi demais ouvir uma das pessoas que eu considero bastante. Falar assim, eu vi aquele pão.
Eu falei, você prestou atenção? Lógico. Porque já tem o conceito da beleza e do belo. Não é pão de plástico. Não é uva a gente comeu todas as uvas depois. Estava muito docinha, bem gostosa. Comemos o pão também depois. Vocês estão entendendo, pessoal? Isso nos ajuda na compreensão. E olha que interessante. Fala que isso foi algo que foi profeticamente dito sobre isso quando fala em Isaías 42 que uma cana quebrada ele não quebrará e um pavio fumegante ele não apagará. Fala, mano, que diacho que é isso? O que é uma cana quebrada? O que é um caniço rachado? O que é um pavio fumegante? Parece aqueles corinhos penteca, né? Mas isso quer dizer que algo tão pequeno, insignificante, na mão de Jesus Cristo, é algo tremendo. E o que isso deve gerar em nós? Esperança. Isso deve gerar em nós entusiasmo. Porque nós não podemos desprezar os dias das pequenas coisas. E outra coisa que eu falei também nessa conversa com a moça aqui da igreja, falei, Deus está falando comigo, com o pastor dessa igreja, que Deus deseja despertar a nossa imaginação. Que eu não vou me render a essa questão de que nós somos pequenos e nós não conseguimos fazer muita coisa. Que nós só conseguimos fazer isso que a gente faz. Então, eu creio que nós vamos ser desafiados nesses próximos meses, nesse próximo ano. E Deus vai mexer com a nossa imaginação. De que uma coisa insignificante, e nós podemos lembrar, muito mais do que essa semente, esse evento da semente, nós podemos lembrar de 5 pães e 2 peixes. E um evangelho fala que era o lanchinho de um garoto. Algo extremamente insignificante. Foi capaz de alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E aí, seguindo adiante, ele fala do grão de mostarda, que fala que é uma das sementes menores, mas que se torna algo grande e incrível. Ainda assim, abordando essa questão do que parece insignificante, do que parece tão pequeno, do que parece que talvez não vai dar bom. Mexendo mais uma vez com a nossa imaginação. A nossa igreja parceira, a Calvary Las Vegas, eles oram por nós toda semana. Temos uma boa amizade com o pessoal de lá. Deus está movendo de forma muito poderosa em Las Vegas. Desde o começo da pandemia, a igreja tem crescido de forma exponencial. Não por questões políticas, mas por questão de viver o evangelho na sua prática. Então, enquanto todos os lugares estavam fechados, eles iam nos lugares. Enquanto as igrejas podiam abrir, eles abriram e serviram a sua comunidade. Eles inauguraram um novo templo, porque já não estava mais contendo aquelas pessoas. Eles abriram como é que chama? Um centro de conveniência para ajudar pessoas da comunidade. E eles estão seguindo adiante. E o tema que é bem o slogan deles é: espere grandes coisas de Deus. E nós temos dificuldades porque nós temos medo de cair no evangelho da prosperidade. Como se Deus não fizesse mais coisa grande porque algumas pessoas fazem de forma errada. Deus faz coisa grande. Ele só não prometeu que vai te dar o melhor. Ele só não prometeu que vai te dar o melhor computador, o melhor carro, a melhor casa. Ele não te prometeu isso. Se você tem, você é extremamente privilegiado. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nós temos pessoas na nossa comunidade muito bem-sucedidos. E glória a Deus por isso. Que eles amem muito Jesus. Que eles saibam que não importa o quanto a gente tem, a nossa fonte é Jesus Cristo. Se tirar Ele,
a casa cai. Então vamos ver a nossa imaginação despertada, gente. Vamos ver o evangelho proclamado. Não vamos esconder essa luz, essa candeia debaixo da nossa cama. Nós não devemos, nós precisamos ir e fazer diferença. E nós estamos já ficando cansados de ouvir isso, e eu não me importo que nós estamos em missão. De que Deus deseja usar a nossa vida. E eu falo isso, todos nós temos algo para contribuir no reino de Deus, eu não vou me cansar de falar. Então, seguindo adiante, fala que eles explicavam, quando estava sozinho com eles, explicava para eles. Isso não quer dizer que as multidões não entendiam, ou entendiam, isso não... Mas fala que ele explicava para os discípulos. Isso nos mostra que tem esperança para nós. Que tem coisa que a gente não entende, que a gente vai entender no caminho, né? É que nem o Jânio, tipo assim, arrasta para cima que no caminho eu te explico. Então, ele explicava. E ele faz a mesma coisa com a gente. Tem coisa que a gente está muito tempo e não entende. De repente, um dia, a coisa vai. Isso nos mostra uma coisa importante para a nossa comunidade como visão. Que o discipulado de Jesus, ele é assim. Jesus amava ter conversa com os seus discípulos e fazer os seus discípulos entenderem melhor. Isso é o discipulado. Isso é o discipulado, gente. Então nós temos batido na mesma tecla também, mais uma vez. Nós entendemos que domingo é um milagre, é um slogan nosso. Que o culto, nós vamos mexer mais nessa área do culto, eu acho que está faltando ainda algum entendimento, nós vamos mexer, ensinar mais e falar mais do que é o dia do Senhor, de quão importante é o dia do Senhor, tão importante que deveria ser o dia mais importante da semana para o cristão, que não abrisse mão de nenhuma outra coisa por causa disso, mas é onde nós já falamos várias vezes, Deus mexe com o nosso coração. E nós então somos enviados como portadores da sua imagem para começar amanhã, diante do nosso trabalho, diante do nosso colega de trabalho, diante das nossas escolas. E isso é o discipulado. Jesus andava com as pessoas, Jesus explicava as coisas para as pessoas. E fazia assim com os discípulos para que eles entendessem melhor. E então, seguindo adiante, Jesus então ele repreende, né, o mar. Mas olha que interessante, eu quero fechar com isso. 35 a 39. Antes do 35, só gostaria só de ressaltar uma coisa que eu acho que faz sentido diante do que a gente falou da questão do será dado, lhe será acrescentado. Jesus aqui, ele interpreta aquilo aqui. Olha que interessante no 34. 33. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, o tanto quanto podiam receber. Olha que interessante, o tanto quanto podiam receber. Você quer mais? Era tipo assim, você quer mais? Tem mais. A esposa do meu pastor, meu antigo pastor, costumava dizer: nós podemos ter de Jesus o quanto nós quisermos. Não é incrível isso? De saber que é uma fonte inesgotável, de saber que não tem racionamento, não importa se está calosão. Isso é incrível, gente. Isso deve mexer com o nosso coração, não é possível. Vamos lá, seguindo adiante para a gente terminar. Versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. O que foi que ele falou? Vamos lá, vocês estão meio dormindo. Vamos para o outro lado. Quando Jesus fala uma coisa, ele cumpre ou não cumpre? Ele cumpre.
Foi Jesus que falou, não foi Pedro. Se fosse Pedro, dava para ficar cabreiro. Mas foi Jesus que falou, vamos para o outro lado. Só que acontece? Deixando a multidão, versículo 36. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Não é interessante isso? Assim como estava? Assim como estava como? Não é uma pergunta importante? Como é que, cara, não sei você, é tipo assim, no final do dia, quando você teve todos aqueles BO que você não esperava ter, e tudo que você quer é chegar do outro lado da cidade para chegar na tua casa. Jesus estava cansado. Isso é muito claro no texto. Jesus estava cansado. E os discípulos também. E Jesus mostra a sua humanidade, e é isso que eu quero chamar a nossa atenção. Assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Jesus fez uma promessa, Jesus falou, vamos para o outro lado. Ele não disse assim, pessoal, tem que falar uma coisa bem séria com vocês. Ó Pedro, você é pescador, cara, mas assim, não vai dar conta. No meio do caminho lá, vai dar ruim, entendeu? Talvez a gente chegue lá do outro lado. Fizeram as aulas de lá para boiar, para aprender a nadar de costa. Não, Jesus falou, vamos para o outro lado. Ele falou. Era bem normal naquela época, aquele mar ficar agitado. Bem normal. De tempo em tempo algo assim acontecia. Lembrando que tínhamos pescadores profissionais no barco. Essa é uma observação importante também. Warren Wiersbe, ele faz um comentário bem interessante. Ele fala que Jonas acabou em uma tempestade por causa de desobediência. Mas os discípulos entraram em uma tempestade por causa de sua obediência ao Senhor. Interessante. O show acabou, o ensino acabou, a galera estava cansada, esperando o descanso do outro lado. Jesus então fala que queria ir para o outro lado. Os levaram como ele estava. E foi. Um comentarista da Calvary, o David Guzik, que ele fala assim, que isso pode passar despercebido, mas isso nos mostra a humanidade de Jesus em pessoa. Antes ele está dormindo, isso manifesta, isso nos mostra que ele estava cansado, que o Filho de Deus dormia, que o Filho de Deus tinha fome, que o Filho de Deus padeceu de tantas coisas que ele pode se familiarizar com a nossa vida e com o nosso sofrimento. Então aqui, 4 lições que nós podemos aprender com isso. Nós devemos recebê-lo como ele é, como ele está. Essa é uma coisa importante para a gente. Nós não podemos configurar Jesus. Não podemos. Ele já está configurado e não tem update. Nós não podemos recebê-lo como nós gostaríamos que ele fosse. Que a nossa tendência carnal nos leva a fazer um Jesus estranho. Também não como os outros podem apresentar Jesus. Nós temos pessoas apresentando Jesus aí tudo quanto é jeito. Então, nós precisamos ter um olhar cirúrgico e exato na nossa compreensão das Escrituras, da forma que aponta
Jesus como Filho de Deus e o Filho do homem. E por que isso tem a ver com atentar os ouvidos e considerar o que está ouvindo? Já falei várias vezes e volto a dizer. Se você compreender e você aceitar e você abraçar um evangelho deturpado e estranho, toda a sua vida estará num lugar deturpado e estranho. Nós precisamos do evangelho puro, nós precisamos do Jesus da Bíblia. Purinho, sem mistura. O que nós vemos na TV, na sua maioria, é um Jesus que não é bíblico. É um Jesus que não é puro. É um Jesus que tem açúcar, tem sal, tem tempero. E tantas outras coisas. E aí o que acontece? Quando vem as dificuldades da vida, a perseguição, o que acontece? Espana. Pô, mas não era para ter tal coisa? Nossa, estou lidando com um problema de saúde extremo na minha família. Pô, foi prometido que crente não fica doente. Pois é, crente não fica doente. Na Bíblia do Satanás. Porque na Bíblia, na Bíblia do cristão, crente fica doente. Não só fica doente, como também é curado. Então ninguém é curado quando não está doente. Não é verdade? E tem até coisa mais do que isso. Ah, mas não tem mais. O John Piper fala, cara, se você é um cristão genuíno, se prepare que a sua vida vai ser dura. Desculpa se falaram para vocês que ia ser um mar de rosas. Um mar de rosas, talvez deve ter alguma religião aí que diz que, sei lá, o crente vai ter uma vida dura, cara. Por mais que possa ter bens e coisas que ajudam nesse sofrimento, mas assim tem coisa que está fora da nossa mão. Você vê famosos aí, milionários, cara, morrendo. O que a gente faz diante da morte? Não tem o que fazer, cara. A gente só vai diante do Senhor e a gente clama do mesmo jeito. É isso que cabe a nós. Então Jesus estava dormindo. Interessante que ele estava com travesseiro, né? A Bíblia ainda fala que estava com travesseiro. Ele não estava com a cabeça na fibra. Ele estava com travesseiro, cara. E deve ser de pena. Ou de algodão. Sei lá. Que seja, devia ser algo melhor do que a fibra. Estava dormindo de boa. E aí a gente olha para isso. Jesus tinha todos os motivos para perder o seu sono. Não é verdade? Galera queria a cabeça dele. A qualquer momento sabia que ia para a cruz. Sabia, cara, que tinha galera que estava com ele que ia deixar ele. Imagina um de nós nessa situação. Por menos. Como é que seria esse rolê no barco? Não ia dormir, cara. Jesus estava lá, de boa, descansando. Até que algo acontece. Então a galera começa a ficar desesperada. A sua família pensava que ele era louco, lembra? Mano, ele está fora de si. Olha a situação de Jesus, cara. Ele podia se preocupar, mas ele escolheu descansar. Nós precisamos disso na nossa vida, gente. Precisamos de verdade. Quem está se preparando para casar, quem está querendo ter filhos, quem está querendo casar, quem está querendo construir coisas, quem desenvolver na sua vida profissional. Você precisa dormir, cara. Você precisa descansar. E Jesus é um bom exemplo disso. É uma ótima coisa a se fazer. Ele podia se preocupar com o seu futuro, mas ele não fez isso.
Ele dormia enquanto o barco balançava, o que é difícil de fazer, gente. Você já andou de barco, você sabe como barco é. Eles acordaram, eles o acordaram. Não foi o vento que acordou ele, não foi a água que estava enchendo o barco. Olha que interessante. Eles o acordaram. E olha que interessante essa questão. Os discípulos não acordaram ele como se estivesse clamando o Messias. Mestre, você não se importa? Não é tipo assim, salve-nos. Não é isso. Se você der uma olhada atenta, você vai ver que ele está falando aqui, observe nós. A ideia deles era, ei, Jesus, você também está no rolê aqui, cara. O barco está afundando. E está todo mundo jogando água para fora, todo mundo enchendo lá o balde, e você está dormindo. É essa a ideia. Não é tipo assim, Messias, salve-nos. Pum. Não. É tipo assim, vamos lá, cara, senão todo mundo vai morrer, e você também. Então acho melhor você levantar e pegar o balde. Essa é a ideia. Senão logo todo mundo vai pular. E vamos perecer. Um comentarista bíblico, ele fala assim que não foi um pedido a ele para fazer nada de espetacular, mas foi um protesto à sua aparente indiferença. Como assim, cara? Você já foram a algum rolê com mau trabalho e tem um cara lá sentado? A minha esposa fala assim, lá em casa eu já vi isso. Misericórdia. Os discípulos estavam com medo. E olha que interessante, até os pescadores profissionais estavam no mesmo rolê. Trabalhavam duro para tirar água. Mas ainda assim. E olhando agora nessa última parte, eu termino. Spurgeon, chamado mestre o príncipe dos pregadores, ele fala uma coisa bem interessante. E isso mexeu com o meu coração. Fala assim, pode haver tanto um Cristo adormecido, quanto uma igreja adormecida. Mas nem Cristo, nem a sua igreja pode perecer. Isso é um grande encorajamento para nós. Olha aí, seguindo adiante, se o nosso Senhor está dormindo, Ele está dormindo perto do leme. Ele só precisa estender a mão e dirigir. Imediatamente. Ele está dormindo, mas só dorme até clamarmos mais alto para Ele. Quando entramos em tal problema que não podemos nos ajudar, sentimos toda a nossa dependência dEle. E Ele então revela o seu poder. E é isso que nós precisamos. Constantemente reconhecer que nós não somos Deus, que nós não somos Jesus, que nós precisamos dEle. De outra forma, o nosso barco vai afundar. Então ele vai e repreende, uma palavra bem forte, como se falasse, paz, fica quieto. E o mar então fica quieto, se acalma. Uma palavra bem forte, como se fosse repreender um demônio. Ele não somente livra os seus discípulos, fala que havia outros barcos que o seguiam. Eu acredito da forma literal de que o mar estava agitado para todo mundo, não era tipo só uma nuvem que estava, sabe, no barco de, como tem nos desenhos, né, tipo aquela nuvem que segue. Não. E Jesus então fala, versículo 40, 41, por que vocês estão com tanto medo? Jesus não está dizendo que é errado ter medo. Jesus não está dizendo que crente jamais deveria ter medo. Ele está falando do conceito. Ele está falando de uma realidade. Eu não falei que eu ia levar vocês para o outro lado. É isso.
Medo nós sempre vamos ter. Que o medo não nos paralise. Especialmente quando se trata de que Jesus já falou algo para a gente. E todos nós aqui que estamos aqui nessa noite, eu termino dizendo isso. Nenhum de nós aqui nessa noite temos motivo para duvidar de Jesus. É ok duvidarmos. É ok questionarmos. Jesus não fica inseguro com os nossos questionamentos. E isso tem sido uma coisa que eu tenho falado para muitos de vocês, que tem muita dificuldade, que vocês se sentem anormais de terem questionamentos. Eu falo, questionamento é uma coisa incrível, desde que seja com desejo de saber verdade, desde que seja na compreensão de que eu preciso entender e compreender melhor. Jesus pergunta, por que vocês não têm fé? Jesus não fala, mas negócio do medo. Jesus não elabora. É fé. O que os discípulos escolheram fazer com medo fez toda a diferença. E isso é para a gente, essa é a aplicação para a gente. O Senhor nunca nos deu motivo para que a gente duvidasse dele. O Senhor nunca deixou o nosso barco afundar. Amém, igreja? Quem é este, então? O nosso tema. Quem é este? Que o mar e a tempestade e as ondas obedecem. É o Senhor, nosso Deus poderoso. Salmo 89, 8 e 9 fala assim, o Senhor, o Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, ó Senhor? A sua fidelidade te envolve, você governa a fúria do mar. Quando as ondas sobem, você acalma. Um Deus que é tão grande que nem os céus dos céus podem lhe conter. O Senhor que a ciência e a filosofia se rende diante da história da humanidade, do antes e depois da existência de Jesus Cristo. A igreja de Jesus pode parecer que está afundando. E eu concordo. A corrupção e as paixões têm levado à má representação de Jesus. Mas é bom você e eu sermos lembrados que desde o primeiro século, na vinda de Jesus Cristo, o cristianismo nunca deixou de crescer. A igreja de Jesus está avançando desde o primeiro século, quando a primeira vez no livro de Atos foi chamado de igreja. Pode não parecer em Curitiba, mas no Oriente Médio, na Ásia, Deus está movendo de forma poderosa. Está movendo na nossa nação também. Mas o cristianismo continua em alta. E isso nos mostra uma coisa, que o que Jesus fala é verdade, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Não contra esse lugar vai cair. Se Deus quiser, não tão logo, mas logo a gente vai dar tchau para esse lugar. Eu estou falando da igreja, do corpo de Cristo, que é a manifestação, é a expressão do seu amor para esse mundo perdido. O Senhor está movendo entre as nações, pessoal. Vamos colocar de pé. O fundador da Jocum, Loren Cunningham, ele sempre fala que eu li o último capítulo do livro. Lá está dizendo que Jesus vence. Já venceu. Um dia,
todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E que privilégio para nós podemos fazer isso hoje. Declarar Jesus como nosso Senhor. De nos prostrarmos diante dele com tudo que temos e que somos e falar: Senhor, tudo é teu. É um privilégio para nós termos Jesus como nosso Senhor. É um privilégio para nós termos Jesus no nosso barco, mesmo que pareça que ele está dormindo. É um privilégio para nós saber que não há tempestade que ele não possa fazer acalmar. E a mesma coisa que ele falou para o mar, ele fala para os nossos corações. Acalme-se, aquiete-se. Então nosso coração possa ouvir a sua voz suave e aquietar e acalmar. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas Sagradas Escrituras. Obrigado, Espírito Santo de Deus que ministra aos corações. Obrigado, Senhor.